Seja bem-vindo a este canal, a paz de Cristo a todos. Você que gosta de meditações com base nos capítulos da Bíblia, é muito bem-vindo neste canal que compartilha meditações e reflexões com base na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar no texto de Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao versículo 17. O tema da mensagem é: dá a cada um aquilo que lhe pertence. Então, o versículo 13 diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. O versículo 13 está falando a respeito de Jesus. Então, enviaram alguns fariseus e alguns herodianos para falarem com Jesus para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando-lhe, versículo 14, e chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Versículo 15. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Versículo 16. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. Versículo 17. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Bem, o capítulo 12 do Evangelho de Marcos vem logo depois do capítulo 11, obviamente, mas no capítulo 11 nós vemos que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos, montado em um jumentinho, onde as pessoas aclamam a ele como o Messias, dizendo: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele repousa em Betânia, juntamente com seus discípulos, e na segunda-feira pela manhã ele vai até Jerusalém. No meio do caminho ele amaldiçoa uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. No link da descrição, no canto superior, vou deixar aqui a informação para o vídeo que comenta o que significa essa maldição que Jesus lançou sobre a figueira. E depois ele entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele derruba todas as mercadorias que estavam dentro do templo e diz que a casa de Deus é a casa de oração. Eles saem do templo, voltam para Betânia e na terça-feira pela manhã eles acordam e voltam para Jerusalém. No meio do caminho, Pedro vê que a figueira amaldiçoada se secou. Jesus fala a respeito do poder da oração. No canto superior direito tem uma informação para o vídeo, para você poder ver quais são as chaves da oração. E aí Jesus vai para o templo para anunciar o reino novamente. Os fariseus entram no templo e perguntam para Jesus com que autoridade ele fazia as obras que ele fazia. E Jesus pergunta para os fariseus: o batismo de João Batista era de Deus ou não era de Deus? Os fariseus se reúnem e dizem: se dissermos que era de Deus, ele vai nos perguntar: então por que vocês não creram? Se dissermos que não era de Deus, o povo está aqui e nós tememos o povo, porque o povo acreditava que o batismo de João Batista era de Deus. Então vamos responder a ele que não sabemos. Responderam a Jesus que não sabiam e Jesus então lhes respondeu: eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Na sequência, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. No card, aqui no canto superior, vou deixar o link para o vídeo que eu gravei a respeito desse capítulo. Marcos, capítulo 12,
Do versículo 1 até o versículo 12, Jesus fala a respeito da parábola dos lavradores maus. E existe uma interpretação, né, que os lavradores podem ser tanto aqueles que fazem um trabalho ruim, como também nós mesmos. Nós que seguimos a Cristo somos lavradores do reino de Deus e podemos ser bons ou maus lavradores. Quem quer conhecer mais essa parábola, né, clica no card ali que eu deixei para aprofundar essa mensagem. E agora nós estamos entrando nessa passagem que Jesus está na terça-feira, que é a terça-feira da semana em que na sexta-feira ele seria sacrificado, né? Na quinta-feira ele vai realizar a celebração da ceia com os seus discípulos, e aqui nós estamos na terça-feira em que Jesus está em Jerusalém. E ele vem e os fariseus estão ali. A parábola dos lavradores maus, no versículo 12, termina informando que, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Jesus contou a parábola dos lavradores maus, contou uma história a respeito de quem são os lavradores maus, e os fariseus sentiram que aquela parábola foi uma forma de Jesus dar a eles um recado, dizendo que eles eram os lavradores maus. Então, eles estavam buscando uma forma de pegar Jesus em alguma palavra, para que pudessem apresentá-lo às autoridades, para que ele fosse julgado e condenado. Então nós vemos que aqui é a terça-feira antes da sexta-feira da paixão, em que Jesus foi crucificado. Os fariseus e os herodianos estavam ali com raiva, e Jesus entrou em Jerusalém, conforme o relato de Marcos capítulo 11, né? No versículo 1 até o versículo 10 ali, Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém, revelando que ele era o Messias. Então, nessa última semana de vida de Jesus, ele entrou em Jerusalém revelando que era o Messias de fato. Ao contrário de outras oportunidades em que Jesus curava e Jesus dizia, não conte a ninguém, aqui Jesus entrou de maneira triunfal, revelando que ele de fato era o Messias. Ele recebeu as honrarias e a glória que o povo dava a ele, balançando os ramos, colocando ramos na estrada em que Jesus passava montado naquele jumentinho e dizendo, Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Então aqui, entender esse contexto é importante para entendermos por que os fariseus estavam enviando pessoas ali, querendo pegar Jesus em alguma palavra para que ele fosse condenado, porque queriam acabar com aquele reconhecimento de que Jesus era o Messias. Mas aqui tem um detalhe no versículo 13, é que além dos fariseus, também havia pessoas do mundo secular querendo derrubar Jesus, que eram os herodianos. Os herodianos eram aqueles que vinham de Herodes. Herodes era o rei da província de Nazaré, da Galileia, de onde Jesus era. Quem governava a região de Jerusalém era Pôncio Pilatos, mas quem governava a Galileia era Herodes. Jesus estava vindo da Galileia para Jerusalém. Ele vinha de Nazaré, de Cafarnaum, daquelas cidades que ficavam na região da Judéia, né? E Jesus estava vindo para Jerusalém. E os herodianos, que eram de Herodes, vieram atrás e vieram querendo encontrar uma forma de pegarem Jesus. Mas os herodianos, os fariseus, eles tinham uma relação com as sinagogas. Eles eram os sábios, os doutos das escrituras, da Torá,
Agora, os herodianos eram pessoas que viviam no século, que viviam no campo da política. Então, Jesus, por juntar multidões, estava também gerando um medo, receio nos políticos que queriam manter o seu governo terreno, secular. Então, Jesus ele era perseguido tanto pelos grupos religiosos, que eram os fariseus, como também pelos grupos políticos, que queriam manter a sua autoridade e o seu comando, e não admitiriam que Jesus, um homem que caminhava pelas ruas e juntava multidões, pudesse fazer uma rebelião, uma revolução que pudesse tomar o poder. E o fato de Jesus sair das terras da Galileia e ir para Jerusalém poderia fazer que os herodianos pensassem: por que ele está indo agora para outras terras, para outras cidades, para juntar mais multidão, para depois voltar aqui e fazer a revolução que ele quer fazer? Então, eles lançaram uma palavra aqui para que Jesus fosse pego na sua palavra. Eles falaram assim: nós sabemos que você é um homem de verdade, que você não se importa com quem quer que seja, que você não olha para a aparência dos homens, mas você, com verdade, ensina o caminho de Deus. Em outras palavras, a primeira coisa que eles fizeram foi massagear o ego de Jesus, dizendo, primeiro, chamaram ele, ó mestre, depois disseram assim, nós sabemos que tu és homem de verdade, depois disseram assim, que não importa com quem quer que seja, porque tu não olha a aparência dos homens, mas você com verdade ensinas o caminho de Deus. Né? Fizeram toda essa bajulação para lançar uma pergunta capciosa para Jesus. Eles perguntaram, é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Estavam esperando o que de Jesus aqui? Que Jesus pudesse escorregar de dizer que o povo não tinha que pagar nenhum tipo de imposto em relação ao governo de César. César era o título que se dava ao imperador, o imperador romano, que governava também as terras de Israel nessa época. E aí ele vem, então ele, conhecendo a sua hipocrisia, ou seja, Jesus com a sua inteligência de entender que o povo estava fazendo aquela pergunta para que ele respondesse alguma coisa para que o pudessem pegar, já lhes disse de imediato, por que me tentais? Uma forma de Jesus dizer, vocês acham que eu não sei o que vocês querem? Então ele disse, agora Jesus parte para a resposta. Ele vem e fala, trazei-me uma moeda para que a veja. Versículo 16, e eles lhe a trouxeram e disse-lhes, de quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E aí Jesus responde, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Maravilharam-se de Jesus, porque Jesus trouxe uma resposta direta e ainda fez com que eles olhassem para a moeda, vissem a imagem de César e com base naquilo que eles viram, naquilo que era terreno, Jesus respondeu, façam aquilo que é da terra para aquilo que é da terra e façam aquilo que é para Deus. Essa mensagem nos traz a seguinte aplicação. Existem, primeira aplicação, vou colocar as aplicações dessa palavra, enviaram fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Com quem você tem falado a respeito das coisas da sua vida? Será que as pessoas que estão à sua volta, que dizem que são os teus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, universidade, ou até mesmo, muitas vezes, pessoas da sua família, realmente estão comprometidas com o teu bem-estar, com o teu crescimento, com o teu sucesso, com a tua realização? Muitas famílias têm as pessoas unidas, mas também existem muitas famílias em que, lamentavelmente, algum irmão ou muitas vezes o próprio pai ou a própria mãe
não desejam que o filho proceda, consiga um certo objetivo para que eles não se sintam mal. Existem situações em que o marido compete com a mulher, quando os dois são médicos, os dois são advogados, os dois trabalham na mesma área de negócio e muitas vezes a mulher se destaca mais do que o marido. E aí o marido fica chateado e fica procurando saber das metas da mulher. Se você está disputando com seu marido ou com a sua esposa, repense isso. Ela é carne da sua carne, ele é carne da sua carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24 fala: portanto deixará o varão a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá com a sua mulher e serão os dois uma só carne. Agora existem pais que muitas vezes tentaram alcançar um objetivo e não conseguiram. E de repente o filho ou uma filha entra naquele ramo de negócio, avança e começa a prosperar. E o próprio pai e a própria mãe não querem que o filho prospere, porque entendem que o sucesso do filho ou da filha revela o fracasso deles. Se você é um pai ou uma mãe que pensa assim, repense. Os filhos foram feitos para serem melhores do que os pais. Se os teus filhos passarem vocês e conquistarem os seus objetivos, isso é excelente, porque revela que aquilo que não deu certo para você, deu certo para eles. E eles trouxeram sucesso para a sua herança. Agora, existem outras pessoas que abusam dos filhos, querendo que eles realizem o sonho que eles não realizaram. Não faça isso com seus filhos. Se você tinha um sonho e não o realizou e o seu filho quer fazer algo diferente, deixe ele seguir o caminho dele. Agora, voltando para esse texto aqui, nós vemos que os fariseus e os herodianos vieram para Jesus para ficar perto dele, não porque eles eram amigos de Jesus, mas eles queriam apanhar Jesus em alguma falha para que pudessem apontar o dedo para ele. Então, tome cuidado em relação às pessoas que você coloca perto de você. Aquele seu colega de trabalho, aquela pessoa que estuda com você, escolha a dedo. Verifique se as pessoas que estão à sua volta, quando você conta alguma coisa, elas falam: ah, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Se elas falam isso para você, elas estão lançando palavras de maldição. Fuja dessas pessoas. Converse com aquelas que vão dizer para você: olha, esse projeto é bom, mas você tem que corrigir isto, isto e isto. Pessoas que trazem o problema daquilo que você está querendo fazer, mas não para dizer que você não vai conseguir, mas para apontar e ao mesmo tempo destacar respostas que possam fazer com que você consiga cumprir os seus objetivos. Aqui, no caso, os fariseus eram pessoas que iam na igreja e os herodianos eram pessoas que vinham acompanhando Jesus lá das terras da Galileia, onde Herodes era o governador, até Jerusalém, mas a intenção deles não era uma boa intenção. Jesus sabia a razão pela qual eles estavam vindo atrás dele. E é importante você saber quais são as intenções das pessoas que estão à sua volta para que você não seja prejudicado e nem sofra um dano em razão de ciladas, armadilhas, estratégias que as pessoas preparam contra você para que você não consiga realizar o seu projeto. Essa é a aplicação do versículo 13. No versículo 14, e chegando-se eles disseram: mestre, aqui nós vemos que eles elogiaram Jesus, chamaram Jesus de mestre, falaram que ele era homem de verdade, que ele não se importava com quem quer que fosse e não olhava para a aparência dos homens, e ainda que ele ensinava com verdade. Aí, eles vêm e lançam a pergunta capciosa para ver se Jesus iria dizer que não era para pagar tributo, para que eles pudessem dizer: olha lá, Jesus é o revolucionário, ele é contra César, para que pudessem prender Jesus. Então eles vêm e perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Aqui nós tiramos as seguintes aplicações. Tome cuidado com as pessoas que elogiam você. Quando uma pessoa elogia muito você, a pessoa que te critica, ela já mostra o que ela pensa a teu respeito.
Está claro que ela te critica. Não guarde mágoa, não guarde ódio. Veja se alguma crítica que ela faz a você pode ser aproveitada para que você melhore em alguma coisa. Existem pessoas que contam uma história dizendo que eu recebi muitas pedradas e foram as pedradas que me fizeram ser essa pessoa de sucesso. Alguém pergunta: e como foi que você fez isso? E a pessoa responde: a cada pedrada que eu levava, eu segurava a pedra e começava a construir uma escada. Então, há pessoas que, quando levam pedradas, constroem escadas para subir. E há pessoas que, quando sofrem as pedradas, elas se inclinam, se recolhem e se deixam abater. Então, se você toma pedradas, críticas, pegue as críticas e trabalhe cada uma delas de tal forma que você construa uma escada para que você cresça cada vez mais. Se a pedrada for uma pedrada, uma crítica que não tem sentido, pegue a pedra e jogue para o lado, né? Coloque na escada ali, vá ignorando aquela crítica que não te serve de nada, que você já sabe que é uma crítica sem sentido, né? Então, esse é o primeiro ponto da crítica. Agora, as pessoas que te elogiam, você não sabe qual é o verdadeiro sentimento que está no coração da pessoa. A pessoa muitas vezes anda com você, elogia, mas na realidade ela tem uma inveja, um ciúme a respeito daquilo que você está fazendo. Então, é necessário verificar como você identifica se essa pessoa que se passa de amiga sua é realmente sua amiga. No momento em que você conta algum projeto, você pode provar às pessoas que estão perto de você criando um projeto que você está pensando e contando para ver o que ela vai dizer a respeito do teu projeto. Se a pessoa apontar críticas e soluções para ajudar você a prosperar, então é muito provável que essa pessoa que te elogia, ela também analisa aquilo que você realiza, aquilo que você faz e também apresenta as possíveis falhas do teu projeto para te ajudar. Agora, se a pessoa fala alguma palavra negativa dizendo isso não vai dar certo, ela está de maneira e não apresenta nenhuma solução, mas só lança aquela palavra de que não vai dar certo, porque essa é a visão dela, então isso é um sinal de alerta de que essa pessoa na realidade não vai lhe ajudar. E talvez seja o momento de você cortar essa relação, essa amizade e procurar pessoas que realmente estão preocupadas com você e com o bem-estar, com o seu bem-estar, com aquilo que você está buscando realizar na sua vida. Então, tome cuidado com quem traz muitos elogios a você. Essas pessoas podem estar em um momento em que buscam a sua destruição, em que buscam ver a sua queda, como os fariseus e os herodianos aqui. Foram até Jesus, elogiaram Jesus, e o que eles queriam era lançar uma pergunta: se era lícito pagar tributo para César ou não, para verem o que Jesus responderia e ver se de alguma forma eles conseguiriam colocar Jesus contra as autoridades. Tome cuidado no seu trabalho. Às vezes a pessoa vem e diz para você assim: o que você acha do novo chefe? O que você acha da professora nova? O que você acha do professor tal? A pessoa pode estar buscando que você diga alguma coisa ruim para multiplicar fofocas e dizendo: olha, ele falou que o chefe novo é isso e aquilo. Olha, ele falou que a professora nova é isso e aquilo. Então, tome cautela em relação ao que você fala. Primeiro que todos aqueles que seguem a Deus devem sempre ver o defeito das outras pessoas com misericórdia. Segundo, se você notou que a pessoa está errando em alguma coisa, o cristão busca conversar com a pessoa e de uma forma sábia e aos poucos trazer aquele assunto à tona ou às vezes de maneira direta, dizendo: olha, eu quero conversar com você. Uma conversa limpa e direta, em que você fala daquilo que lhe incomoda, para que exista uma conversa sincera, honesta,
em que a pessoa toma conhecimento de que alguma coisa nela te perturba e que alguma coisa em você perturba ela, para que isso seja resolvido. Ficar postergando esse tipo de conversa ou ficar permitindo que as coisas fiquem em pequenas conversas, conversinhas de corredor, trazem fofocas e não são palavra de Deus. A palavra de Deus é sim ou não. E as coisas precisam ser resolvidas de forma transparente em conversas em que as pessoas sejam honestas e verdadeiras. Claro que isso não acontece sempre, é por isso que existem os mentirosos, os enganadores, os que ficam lisonjeando, como esses aqui, esperando para pegar Jesus em alguma cilada para que o pudessem condenar. Tome cuidado em relação às pessoas que andam com você, para que você não seja pego de surpresa por elas, porque elas podem ser traidores disfarçados de amigos. Aí vem o versículo 5. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. O versículo 15 nos revela que Jesus sabia do seu ministério, sabia o seu posicionamento, onde ele estava. Nós vemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, que aqui Jesus estava em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém de maneira triunfal. Ele está em Jerusalém quando ele está conversando com esses fariseus e com esses herodianos. Ele sabe aonde ele está, ele sabe o que ele está fazendo ali. Ele está ali em Jerusalém para ser entregue e morto na sexta-feira para cumprir o seu propósito de entregar a sua vida pela humanidade. Então Jesus está nessa última semana fazendo tudo o que tem que ser feito para que as pessoas vejam o que é correto e o que é errado. Tanto que ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, conforme Marcos 11, versículos 1 até o versículo 10. Depois, no segundo dia, que é na segunda-feira, ele derruba todo aquilo que estava de comércio na casa do Senhor para dizer: a minha casa será a casa de Deus, é a casa de oração. Aí aqui nós estamos na terça-feira. Jesus fala para os seus discípulos a respeito das chaves da oração, que é ter fé e perdoar as pessoas. No final do capítulo 11, ainda do Evangelho de Marcos, Jesus é questionado a respeito da autoridade com que faz, as obras que faz. E ele lança uma pergunta para os fariseus, eles não respondem e Jesus fala: eu também não vou lhes responder. Neste capítulo 12, Jesus, do versículo 1 até o versículo 12, fala a respeito da parábola dos lavradores maus, onde Jesus aponta que os fariseus são aquelas pessoas que dizem que fazem as coisas para Deus, mas na verdade querem a honra e a glória para si. Jesus está dizendo de maneira direta e declarada: vocês são hipócritas. E agora, eles, procurando uma forma de pegar Jesus em alguma palavra, vêm elogiando o Senhor. Mas Jesus, ele sempre está conhecendo a sua hipocrisia. Jesus sabe onde ele está, sabe o que está fazendo. Então o versículo 15 nos traz algumas perguntas. Você sabe qual o propósito da sua vida? Você já conseguiu encontrar a razão pela qual você está seguindo a sua vida? Muitas pessoas estão seguindo a sua vida com a ansiedade, com tristeza, porque não sabem o propósito da sua vida. Então, se você ainda não sabe, pense a respeito disso. Uma dica de livro é Uma Vida com Propósito, que foi escrita por um escritor chamado Rick Warren. Eu vou deixar esse livro no link da descrição para você que tem interesse em procurar o propósito, para que você leia esse livro. Você pode ler esse livro e buscar um propósito. Jesus sabia qual era o propósito dele. Então Jesus, sabendo do propósito, sabendo da intenção das pessoas que estavam à volta dele, vem e fala: tragam a moeda aqui. E aí trouxeram a moeda e Jesus falou: de quem é essa imagem e inscrição? Eles responderam: de César. E aí versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Nos versículos 16 e 17, o que nós vemos é Jesus colocou um processo de reflexão
para os seus interlocutores. Ele falou assim, ó, o que que vocês estão me perguntando se tem que pagar tributo ou não tem, né? O que tem na moeda? Na moeda tem, aí eles responderam, tem a imagem do César, então vocês têm que pagar o tributo porque a moeda é do César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então muitas vezes Deus faz isso conosco. Tem muitas pessoas que fazem orações a Deus e perguntam, é de Deus ou não é de Deus? Eu casar com essa pessoa, eu entrar nesse trabalho, eu fazer essa faculdade, eu mudar de cidade, ou mudar de país, ou mudar de igreja, ou de repente mudar de casa. E aí Jesus, muitas vezes Deus, vai trazer uma resposta para a gente que vai ser a seguinte: essa decisão é sua. É você que tem que ver se o lugar para onde você vai agrada a você, vai ser melhor para os teus filhos, se essa faculdade que você quer fazer está relacionada a alguma habilidade que você já tem, se essa pessoa com quem você vai casar, ela agrada a você fisicamente, ela atende aos teus objetivos. Antes de tudo, você colocou num papel quais são as características da pessoa que você gostaria de estar para sempre, para um casamento? Ou você está entrando nesse relacionamento sem nem saber direito ao certo o que você quer da vida? Então, muitas pessoas querem colocar a culpa em Jesus, querem colocar Jesus e Deus como os responsáveis pela desgraça, pela ruína que lhes aconteceu. Se você não escolhe direito uma pessoa, vai até um lugar inadequado, procura uma pessoa que é inadequada e escolhe exclusivamente pela aparência física, ou escolhe exclusivamente pela condição financeira, ou escolhe exclusivamente por causa de um dia em que você estava eufórico, ou eufórica em relação a um acontecimento ali que teve uma festa ou um aniversário ou alguma festa de casamento em que você foi, e aí você tomou a decisão de maneira na emoção e não refletiu. Aí você se envolve nesse relacionamento e quando não dá certo você fala, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus ou a culpa é sua? Aqui Jesus disse, vocês estão me perguntando a respeito de pagar tributo para César, né? O que tem na moeda? Tem a cara do César, então dê para ele aquilo que é dele. Então tem muitas coisas que são do plano terreno, que você precisa dar o seu esforço para que você possa encontrar a sua resposta, para que você possa fazer ou não fazer aquilo que é do seu interesse. Se é do seu interesse cursar uma faculdade, ou casar-se com uma pessoa, ou tomar a decisão da mudança do bairro em que você mora, ou para uma nova cidade, ou para um novo país, é claro que você vai colocar em oração diante de Deus. Mas cabe a você pegar um papel e dizer, as vantagens que eu vou ter vão ser essas e essas, e colocar também quais são as desvantagens, e fazer uma oração pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para que você possa decidir o que é melhor e que é segundo o propósito e a direção de Deus para você. Assuma a responsabilidade das coisas que cabem a você fazer, aquilo que você precisa realizar. Tem pessoas que, por exemplo, não pagam os impostos, esquecem de contratar um contador para a sua empresa, depois que tem uma autuação da Receita Federal, ficam dizendo, esse governo é ladrão, esse governo persegue a gente. É o governo que persegue ou você que não fez o que deveria ter feito para que as coisas estivessem regulares e você não tivesse que passar por essa situação? Então Jesus colocou as coisas no devido lugar. Isso daí que vocês estão me perguntando é algo terreno, né? Então vocês olhem direito para essa moeda aí. A imagem que tem é do César, então você dá para ele, porque isso é dele. Então Jesus está dizendo aqui, numa aplicação dessa mensagem o que você quer da sua vida? Você sabe qual é o propósito? Já entendeu quais são as suas habilidades? No que você é realmente melhor do que
do que as outras pessoas? No que você se sobressai? Quais são as suas características? Você já fez uma autoanálise, uma autoavaliação? Você se conhece para você poder tomar as decisões corretas? Você já sabe qual é o teu propósito aqui na Terra? Então, essas perguntas são importantes para que você depois não lance a responsabilidade, a culpa daquilo que não dá certo na sua vida em Deus. Porque Deus hoje está dizendo, olha, o que está na moeda, o que está aí, né, na sua vida, quais são as habilidades que as pessoas notam em você, o que as pessoas falam de bom a teu respeito, anote no papel. O que falam de mal, anote também, para que você possa trabalhar em cima de você e mudar quem você é para você ser melhor e desenvolver as suas habilidades e ter crescimento e desenvolvimento pessoal para conseguir realizar os seus projetos. E aí Jesus respondeu, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus é a tua vida toda. Ele deu Jesus para morrer na cruz para te trazer salvação. Tem pessoas que podem realizar uma visita na casa de um parente. O parente está morrendo, muitas vezes em depressão, e a pessoa fala, eu não vou visitar ele, justamente porque ele está em depressão. E eu não quero me incomodar. Se ele é teu parente, se ele é teu familiar, ele precisa da sua ajuda nesse momento. Se você não tem habilidades para lidar com isso, pelo menos conversar com pessoas do teu círculo social que você conhece, que podem ajudar, né? A esse teu familiar, você precisa contactá-las e precisa encontrar uma forma de ajudar. Tem pessoas que podem fazer uma visita em um hospital, mas não realizam. Tem o dom, conseguem conversar bem com pessoas assim, mas chega o final de semana e falam, eu tenho que me dar prioridade para mim. E muitas vezes essa prioridade é ficar assistindo um programa que nem sempre é edificante, sendo que aquela pessoa está precisando muito da sua visita naquele momento. Então, o que é que você deve a Deus nesse momento? Deus exige de cada um algo diferente. Talvez seja criar uma rede social, um Instagram, um canal no YouTube, ou de repente pegar uns folhetos e carimbar com o endereço de uma igreja ou de um lugar em que as pessoas possam desenvolver a fé para alcançar as pessoas que estão nas ruas. Tem tantas pessoas hoje em dia que andam nas ruas com tristeza e abatimento, precisando de uma palavra amiga e não tem ninguém para dar uma palavra amiga, como Jesus, que ficava andando pelas ruas e anunciando o reino, falando a respeito de Deus, manifestando o dom e o ministério, o propósito para o qual ele veio na terra. Então nós vemos que cada um vai ter uma chamada. De repente, de você, Deus vai exigir que você se prepare, você que é jovem, para ir a um outro país para anunciar o reino de Deus. De repente ele está chamando você para que cante uma canção. De repente você tem uma boa voz e você pode louvar a Deus. Muitas vezes você vai a um almoço, a um jantar em família ou entre amigos e você fala, eu vou cantar só um trecho de uma canção. E você canta aquele trecho que Deus lhe inspira naquele momento e aquela canção pode tocar a vida de alguém que você nem sabe que precisa ouvir aquele pedaço, aquele refrão que vai trazer saúde na alma daquela pessoa. Existem muitas formas de você fazer aquilo que você foi chamado para realizar para Deus. Então, dai a César o que é de César, as coisas que são terrenas, que você precisa colocar o seu sangue, o teu suor, as tuas lágrimas, a sua determinação, a sua ação, execução, repetição, o seu trabalho, são coisas que cabem a você fazer. Mas aquilo que é de Deus, que é a sua oração, o seu respeito, o seu temor, a sua reverência, a leitura da palavra, o conhecimento de Deus, o cantar uma música para alguém,
o trazer uma palavra para alguém, o distribuir um folheto para alguém, o realizar uma visita para algum parente ou para algum amigo ou amiga ou alguém, o falar a respeito de Deus ou uma palavra que é necessária para ajudar alguém ou até para corrigir alguém que precisa no seu local de trabalho, de repente, no lugar em que você estuda, para trazer uma mudança para o bem da vida daquela pessoa que está perto de você, é aquilo que você deve para Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Se essa mensagem fez sentido para você e você lembrou agora de alguém que não encontrou propósito, ou que você identificou que a pessoa já tem um talento, mas ela não está usando, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que essa pessoa possa compreender que nós temos um propósito. Precisamos identificar o propósito e precisamos ser úteis para o reino de Deus. Talvez a pessoa não encontrou ainda o propósito. E se você também conhece alguma pessoa que não entende a malícia das pessoas que estão à volta, que vêm e ficam elogiando aqui, ó, né, mestre e tal, fazem todo um rodeio para depois lançar uma pergunta para pegar em Jesus, né? Também compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa ter esse entendimento de que as críticas, muitas vezes daqueles que se colocam como os nossos inimigos, são muito melhores do que os elogios que nós recebemos dos falsos amigos, que nos abraçam e nos beijam, mas na verdade querem a nossa ruína, como esses aqui que chegaram a ter Jesus querendo apanhá-lo em alguma palavra para que pudessem derrubá-lo. Então, que o Senhor dê livramento dessas pessoas e sabedoria e entendimento para que conheçamos essas intenções e possamos escapar daquilo que é ruim e possamos estar na direção dele. Deus abençoe, fique na paz de Jesus Cristo e se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo porque isso colabora para que o YouTube entenda que essa mensagem traz um esclarecimento, uma revelação, uma iluminação a respeito desse texto da palavra. Isso vai colaborar, contribuir para que essa mensagem alcance mais pessoas pelo algoritmo que é usado pelo YouTube para escolher o que é divulgado ou nas outras redes para alcançar outras pessoas. Fiquem na paz de Deus, a paz de Cristo.